Abra sua Bíblia, Evangelho de João, quarto Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João. Vamos iniciar uma nova série de mensagens nas quintas-feiras com o tema Encontros com Jesus. A cada quinta teremos aqui um novo encontro com Jesus, estaremos meditando dos encontros com Jesus, certeza de muitas bênçãos, de edificação para as nossas vidas. João, capítulo 1. Diferente dos demais evangelistas, João ele escreve um evangelho universal. Ele não escreve exclusivamente para gregos, para romanos, para judeus. Ele escreve um evangelho universal, um evangelho para todos. A ênfase do evangelho de João é apresentar Jesus como Deus, Jesus como o Filho de Deus, Jesus como Cristo, Jesus como Salvador. A proposta dos três primeiros evangelhos, também conhecido como evangelhos sinóticos, palavra que significa comparado, parecido, é relatar ali os feitos de Jesus de cunho evangelístico. É muito fácil encontrar em Mateus, também Marcos e Lucas, as passagens. Agora o evangelho de João, ele é diferente, porque só 10% do que está no evangelho de João pode ser encontrado nos demais evangelhos. 90% do evangelho de João é exclusividade deste evangelho. E o tema de João, o objetivo de João, é trazer aqui um ensino doutrinário, teológico e espiritual. Essa é a proposta de João. Por isso que o evangelho de João, diferente dos demais, ele não vai começar com uma genealogia. Não, mas João começa com uma revelação. Jesus é o Verbo eterno de Deus, aquele que traz luz às trevas e revela ao Pai. João ele não começa com uma genealogia, mas João começa pela eternidade. Ele não apresenta o nascimento de Jesus, mas a natureza eterna do Verbo. Aleluia! Por isso que o propósito do Evangelho de João é levar os leitores que daquela época, porque João foi o último a escrever o Evangelho. Quando João escreve o seu Evangelho, provavelmente já haviam passado 50 anos, desde o momento em que Mateus, Marcos e Lucas haviam registrado os seus Evangelhos. João era pastor em Éfeso. João já era um homem maduro no Evangelho. Então agora ele escreve o Evangelho com esse propósito. E qual era a realidade daquela época? A igreja, naqueles tempos, já estava sendo assolada pelas heresias, pelos falsos mestres, pelos falsos ensinos, pelas falsas doutrinas. Então o propósito do Evangelho de João é levar os leitores a uma fé inabalável, há uma confiança inabalável na pessoa de Jesus, na obra de Cristo, que é condição indispensável para receber a vida eterna. Por isso que o Evangelho de João também pode ser considerado como Gênesis do Novo Testamento. É muito fácil observarmos, assim como Gênesis vai iniciar: no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora no Evangelho de João, se você observar no verso 1, vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Veja que coisa extraordinária, maravilhosa, poderosa é o Evangelho de João. Então ele escreve com o propósito de trazer aos leitores deste Evangelho uma fé, uma confiança inabalável. Por isso que a maioria dos evangelistas, sempre quando vão evangelizar, sempre quando vão uma campanha, uma conferência, uma cruzada evangelística, a maioria vai sempre concentrar as suas mensagens no Evangelho de João,
Sempre quando vamos ensinar alguém que nunca teve acesso às Sagradas Escrituras, que apresenta dificuldade em entender a palavra de Deus, a recomendação é que se comece pelo Evangelho de João, e depois você vai para os demais evangelhos, você lê o Novo Testamento, e depois você retorna para o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele aponta para Jesus, ele aponta para o Novo Testamento. Então, quando temos uma compreensão do Novo Testamento, da obra de Jesus, da pessoa de Jesus, da revelação do Cristo, assim nós vamos compreender melhor o Antigo Testamento e entender que tudo aponta para Jesus. Amém? Então veja a partir do verso 1, um dos versos mais lindos das Sagradas Escrituras, um dos versos mais profundos, é este primeiro capítulo do Evangelho de João. Eles nos transportam para antes do início da criação e nos fazem viajar no tempo, no espaço da história. Eles revelam, como em nenhuma outra parte da Bíblia, o que Jesus fez, a obra que Ele fez na humanidade, como Cristo, como Senhor, como Salvador. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho à luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Lembrando que este João não é o João evangelista, é o João Batista. João, um é o que escreve o Evangelho, outro é este que está proclamando a chegada do Messias. Verso 16: porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Verso 18, a gente encerra aqui. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Você pode glorificar o Senhor por esta palavra? Você pode engrandecer ao nome bendito de Jesus por essa palavra? Aleluia. João apresenta Jesus como a palavra encarnada, como o Verbo que se fez carne, o Verbo eterno. Apresenta aquele como que já existia, aquele como que passou a existir, aquele que nasceu em uma manjedoura, cresceu em uma carpintaria, morreu em uma cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo e vivo para todo sempre. Sim, ele já existia, ele é eterno, ele é antes do tempo, ele foi revelado, mas ele já existia, e antes do mundo existir, ele já havia sido destinado à sua missão, ele já havia sido entregue pelo Deus Pai,
para pagar o preço pelos pecados de toda a humanidade. Conforme 1 de Pedro, capítulo 1, verso 20, o Cordeiro de Deus, ele foi imolado antes da fundação do mundo. Ele é Deus, não é inferior, não foi criado, não é um anjo. Ele é Deus, é coigual com o Pai, é da mesma essência, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade, não em grau de hierarquia, mas em grau de completude. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três em um. Nós não adoramos a três divindades, nós adoramos a único Deus, sim, que é completo em seu ser. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito. E Jesus é a expressão viva de tudo que Deus sempre buscou comunicar sobre si mesmo. O primeiro Adão, ele se perdeu no paraíso. Agora o segundo Adão, ele revela o caráter espiritual de Deus, a glória de Deus, ele comunica a pessoa de Deus à humanidade. Se o primeiro Adão, ele caiu e se perdeu no paraíso, o segundo Adão, Jesus Cristo, ele venceu no deserto, ele morreu na cruz, ele está vivo à destra do Pai, e ele é o nosso referencial, é o nosso exemplo, é o nosso Senhor e Salvador. Verbo no original, quando diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, a palavra aqui é logos, é palavra, porém o entendimento que João está dando para os seus leitores é muito mais do que um termo filosófico, é muito mais do que uma compreensão que se possa colocar sobre uma mesa e se debruçar sobre uma escritura, sobre um livro e ter ali uma tese, e ter ali um argumento. É muito mais do que algo palpável, do que um papel escrito, é muito mais do que isso, do que um discurso filosófico. João está apresentando Jesus como verbo, no sentido de ser experiência, no sentido de ser relacionamento, no sentido de ter ele como pertencimento, de ter ele habitando dentro de nós, de ter ele presente no meio da igreja, de ter ele como Senhor, como Salvador. É o caminho da experiência, do relacionamento, da transformação, do amor verdadeiro, do perdão, da vida eterna. Por isso, dentro desses versos, eu gostaria de extrair e pensar com os irmãos nesta noite sobre alguns resultados do encontro com Jesus. Você já teve um encontro com Jesus? Glória a Deus. Quem aqui já teve um encontro com Jesus? Um encontro real, um encontro verdadeiro? Através das suas ações, da sua conduta, do seu testemunho, você pode dar exemplos de resultados desse encontro que o mundo está vendo, porque a partir de um encontro com Jesus, as nossas vidas se tornam páginas da Sagrada Escritura. O nosso testemunho se torna um testemunho de Cristo revelado para o mundo. Sim, o Deus invisível, ele se torna visível na vida daqueles que tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. Aleluia! Amém? Primeiro princípio, primeiro resultado: o encontro com Jesus revela a verdadeira luz. O encontro com Jesus revela a verdadeira luz. Veja dos versos 4 ao 9. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. João apresenta a vinda de Jesus, a chegada de Jesus, como o meio para tirar o mundo das trevas, para trazer luz para o homem. Sim,
a luz verdadeira que ilumina o homem. O encontro com Jesus, o encontro com Ele, expõe o que estava oculto, expõe aquilo que estava perdido, expõe aquilo que estava nas trevas, expõe aquilo que estava na escuridão e revela aquilo que é real. O encontro com Jesus, ele nos tira do lamaçal do pecado, da escuridão das trevas, de um mundo perdido, de uma vida sem graça, de uma vida sem sabor, para uma vida que vale a pena ser vivida, para uma vida na luz, para uma caminhada consciente, para uma caminhada verdadeira, para uma vida que vale a pena ser vivida. Sim, este é o resultado de um verdadeiro encontro com Jesus, porque Jesus revela aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real. Ele revela a verdadeira luz. A missão de Jesus foi vir ao mundo para satisfazer a vontade do Pai. A missão de Jesus foi vir ao mundo para resgatar a humanidade do mal. A missão de Jesus, como verdadeira luz, foi pagar o preço pelos nossos pecados. Por isso que uma vida sem Jesus é uma vida nas trevas, é uma vida na escuridão, é uma vida sem sentido, é uma vida vivendo às sombras, às margens, confundindo muitas vezes brilho com verdadeira luz. Você sabia disso? Quem não teve um encontro com Jesus pode no máximo estar experimentando um brilho, mas não a verdadeira luz. Sim, no máximo um brilho. É como o efeito de um ventilador. Se você desconecta, se você desliga um ventilador da tomada, ele continua girando por alguns instantes. E se desse poder de voz a ele, ele poderia dizer: olha, você me desligou, você me desconectou da fonte, mas eu ainda continuo ventando, eu ainda continuo girando, eu ainda continuo exercendo a minha missão, eu ainda continuo fazendo aquilo que eu fui gerado para ser. Só que o tempo passa e o ventilador para, porque ele se desconectou da fonte. Assim, é a mesma coisa que acontece com o homem, quando ele é desconectado de Deus, quando ele não está conectado na fonte, quando ele ainda não abandonou as trevas. Ele pensa estar vivo, ele pensa estar na luz, ele pensa estar vivendo, mas ele tem no máximo um brilho. Ele pode experimentar alguns momentos de prazer, mas o resultado final é a morte eterna, é a perdição, é a separação, é a tristeza, são as angústias, são as aflições que esse mundo reserva para aqueles que decidem viver longe de Jesus. Por isso que o verdadeiro resultado de um encontro com Jesus é um abandono da sombra, é um abandono de uma vida nas margens, é o abandono de uma vida na escuridão, é o abandono de uma vida perdida, é um abandono de uma vida em dúvida. Sim, quem anda com Jesus não anda em dúvidas, tem certeza, certeza de vida eterna, certeza de glória eterna, certeza de um futuro. Sim, tem esperança de que passaremos a eternidade com Ele. O resultado de um verdadeiro encontro com Jesus é que nós abandonamos uma vida nas trevas, uma vida de incertezas do futuro, para ainda que tenhamos momentos difíceis nessa vida, momentos de turbulência nessa vida, mas existe um futuro glorioso nos aguardando, existe um futuro poderoso nos aguardando. Quando tudo isso passar, e vai passar, e logo vai passar, passaremos uma eternidade onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dores, onde não haverá mais crises, onde não haverá mais síndromes, onde não haverá mais traumas, onde não haverá mais puxada de tapete, onde não haverá mais traições, onde não haverá mais apunhalada pelas costas, onde não haverá mais mentiras, onde não haverá mais suborno, onde não haverá mais corrupção, mas uma vida de eternidade, desfrutando a glória e o amor de Jesus por toda a eternidade. Uma vida plena de conhecimento do amor de Jesus, desfrutando da sua glória. Se hoje, com a presença do Espírito Santo, mas ainda nessa terra,
sem um corpo glorificado, sem estarmos na eternidade, nós temos uma presença maravilhosa do Espírito Santo. E quando Ele vem como um sopro, e quando Ele desce e se manifesta em nosso meio de uma forma gloriosa, onde curas acontecem, milagres acontecem, prodígios acontecem, pessoas são salvas, onde nós temos uma vida marcada pela presença do Espírito Santo habitando em nós, que Ele nos conduz, que Ele nos orienta, que Ele nos governa, que Ele nos dirige. Nós temos uma vida maravilhosa e extraordinária. Agora ainda nada pode ser comparado àquilo que nós teremos na eternidade. Aleluia, aleluia. O reino de Deus já está entre nós. Sim, por isso há um convite para que possamos experimentar a luz, para que possamos viver na luz, para que possamos continuar na luz, a fim de passarmos a eternidade nesta plenitude de glória, nesta plenitude de luz. A luz de Cristo não apenas ilumina o caminho, mas ela revela quem somos e quem Deus é. Sim, aqueles que tiveram um encontro com Jesus, eles reconhecem a sua situação de necessitado. Nós podemos observar no mundo que o homem que anda nas trevas, ele não reconhece a sua situação de necessitado. Ele confia na força do seu braço, ele confia no seu pouquinho de dinheiro, ele confia numa amizade que pode dar um incentivo fiscal, que pode dar alguma coisa no campo jurídico. Ele confia num amigo que trabalha, que tem acessos aos corredores do poder, as influências desse mundo. Ele pode ter o telefone do prefeito, do deputado, do governador, do presidente, do juiz, de uma autoridade. Ele pode confiar, mas isso tudo não é sólido, isso tudo não tem fundamento, isso tudo é instável, isso tudo faz parte dessa vida, dessa terra, que ficará tudo aí, que será tudo consumido, porque o homem é pó. Mas o homem que caminha na luz, o homem que teve um encontro com Jesus, ele reconhece a sua situação de necessitado, a sua situação de carência, a sua situação de dependência espiritual, e ele olha para Jesus muito mais como um apagador de incêndios, muito mais como aquele que só é um resolvedor de problemas, mas ele olha para Jesus como autor e consumador da sua vida, como autor e consumador da sua fé. Sim, como aquele que pagou o preço pelos nossos pecados, que nos deu uma nova vida, uma nova identidade, que morreu por nós. Sim, ele reconhece a sua situação, e ele passa a não confiar mais, seja na política, seja na economia. Ele está nesse mundo, ele trabalha, ele busca, mas a sua confiança está no seu Senhor. Ele olha para os montes e pergunta: de onde me virá o socorro? E a sua resposta é a mesma do salmista: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A nossa segurança não está na medicina, por mais avançada que seja, por mais capacitado que sejam os médicos instruídos. A resposta final sempre vem do Senhor. Isso não anula um crente de tomar medicamentos, de fazer um tratamento, de passar por um centro cirúrgico, até porque Jesus, ele pode curar agora uma pessoa, mas ele também pode curar depois de 10 sessões de quimioterapia. Jesus, ele pode curar alguém aqui agora, de maneira instantânea, mas depois de um tratamento, Jesus também pode curar. Jesus pode curar agora, mas Jesus também pode curar, libertar, transformar, depois de 10 estágios, ali com um profissional da saúde, um profissional da área, seja um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista. Então assim, o Senhor Jesus pode fazer. Mas olhamos para nós, somos revelados quem somos e quem Deus é, a nossa carência espiritual, a nossa situação de pecadores e de que dependemos do Senhor Jesus para alcançar a graça, o perdão, a libertação e a salvação. Quem encontra com Jesus não vive mais nessa confusão do mundo, aquela dúvida existencial, aquela crise de identidade.
Você conhece pessoas assim? Pessoas que vivem uma vida de dúvidas, uma vida angustiante, porque ele está sempre em dúvida acerca da sua identidade, ele está sempre em dúvida acerca de quem ele é, da onde ele veio, para onde ele vai, porque ele foi gerado. Ele está sempre colocando a culpa nos outros. A culpa da minha vida é porque os meus pais, é porque os meus avós, é porque eu fui gerado, é porque eu nasci nessa família, é porque eu trabalho nessa empresa, é porque eu sou filho de fulano. Mas se eu tivesse, não, mas aquele que está na luz, aleluia, ele reconhece que na vida dele acabou a maldição, que quando Jesus entra, ele interrompe qualquer quadro de maldição, qualquer quadro de praga que foi jogado, de coisa ruim que foi lançada, acabou ali, porque Jesus salva, cura, batiza, liberta, restaura, renova, transforma. Este é o verdadeiro encontro com Jesus. A pessoa não vive mais na confusão do mundo, mas anda com clareza, com direção e com propósito. O encontro com Jesus revela a verdadeira luz. Mas há um segundo resultado, veja, está nos versos 12 e 13. O encontro com Jesus concede novo nascimento espiritual. Verso 12, acompanhe comigo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui está concentrado a transformação central do Evangelho, que não é um novo nascimento religioso, que não é o passar para uma religião, não é o pertencer a uma denominação, mas é um novo nascimento espiritual. Não é ter nome de crente, ser filho de crente, não é colocar roupa de crente, andar com a Bíblia debaixo do braço, não, mas o encontro com Jesus, que não apenas nos melhora, mas nos recria. Não é um novo comportamento, mas uma nova natureza. Não é uma reforma na mente, uma reforma no comportamento, não é uma reforma meramente moral, é um novo nascimento espiritual. O novo nascimento é algo que o próprio nome já diz, e isso não é ser redundante, é algo totalmente novo, que nunca havia sido experimentado antes. É abandonar aquele chassi empenado, sabe, aquele carro que sofreu um acidente, aí ele vai para o leilão, alguém arremata ele no leilão, leva para uma oficina, e aí por mais que coloque uma roda nova, uma pintura nova, um estofado novo, ele nunca vai ser novo de novo. Se ele já sofreu uma colisão, você pode fazer alinhamento e balanceamento, você pode colocar pneu novo, mas na hora que você soltar, ele nunca mais vai andar em linha reta, porque o chassi foi empenado. Assim é a natureza humana. Não adianta colocar uma roupagem nova, não adianta colocar uma religião, não apenas um batismo de consciência, não, é preciso que seja feito novo, e novo, fábrica nenhuma pode fazer, só Jesus transforma, só Jesus pode fazer de novo. A velha natureza, só Jesus pode retirar do homem. Por isso que, lamentavelmente, muitas pessoas andam frustradas com Deus, porque só tiveram um encontro com a estrutura, só tiveram um encontro com a religião, só tiveram um encontro com um conjunto de pensamentos. Eles achavam que pertencer a Deus, que novo nascimento, é obedecer meramente um conjunto de regras, de pode ou não pode. Ah, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não posso. Ah, isso aqui eu posso, aqui. E a gente percebe que até hoje, sobretudo no meio dos jovens, ainda há uma dúvida muito grande com relação a isso. De vez em quando eu caminho aí pelas redes sociais, e o que a gente mais observa quando alguns pastores abrem as suas caixas de perguntas,
São perguntas do tipo: pastor, eu posso beber? Pastor, eu posso fazer tatuagem? Pastor, eu posso fazer sexo antes do casamento? Pastor, eu posso morar ali com a minha namorada? Pastor, eu não posso? Ninguém vê perguntas do tipo: pastor, eu oro 2 horas, eu posso orar 3 horas? Pastor, eu estou fazendo uma campanha, segunda, terça e quarta no monte, eu posso agora quinta e sexta estar na igreja também? Pastor, eu estou lendo 10 capítulos da Bíblia por dia. Pastor, eu posso ler 20? Mas as perguntas sempre se concentram no pode ou não pode. É como se os crentes que não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus buscassem sempre um subterfúgio, alguém que acoberte os seus pecados, dizendo bem assim: não, peque em paz. Sabe, parece que muitos crentes até hoje, eles querem um líder espiritual, um guia espiritual, que fale bem assim: você pode pecar em paz, meu filho. Vem para essa igreja aqui, aí bota uma placa lá escrita igreja, que não tem nada a ver com Jesus da Bíblia, que não tem nada a ver com arrependimento, com a mensagem da cruz, mas tem nome de igreja. E aí não prega a verdade do evangelho, mas alimenta ego. E aí está cheio de pessoas que estão conformadas dizendo: aqui é o meu lugar, porque aqui eu posso continuar levando a vida que eu sempre quis levar. Amém? Você está compreendendo? Então o verdadeiro novo nascimento, nascimento espiritual, é aquilo que nós nunca havíamos experimentado antes. Pastor nenhum pode promover novo nascimento em alguém. O máximo que um líder religioso pode fazer é batizar com água, seja num copo, ou seja no mar, passando isso pelo batistério, pelo rio, e seja lá o que for. Mas quem batiza com fogo, promovendo o novo nascimento, apagando o passado, riscando os pecados, escrevendo o nome no livro na vida, sim, dando uma mente nova, um coração novo, aleluia, livrando você de todas as garras de Satanás, é só o Espírito Santo de Deus, é só através da obra de Jesus na cruz do Calvário. Por isso que o novo nascimento não é meramente uma troca de comportamento, uma roupagem, é uma nova natureza. Se o Filho de Deus, ser filho de Deus, não é resultado de um esforço humano, mas é de um novo nascimento espiritual que só Jesus pode gerar. Aquele que nasceu de novo, ele não rejeita o pecado, porque ele sabe que é pecado. Ele não rejeita o pecado porque é um conjunto de regras dizendo que é pecado. Não. Ele rejeita o pecado porque o pecado já não satisfaz mais. Porque ele se lembra, porque apagar o passado não significa amnésia, significa esquecimento, mas significa você lembrar sem o desejo de fazer de novo, de querer continuar, mas é se lembrar com arrependimento, sabe, olhar para o passado e dizer para o seu passado: meu Deus, que desperdício, como eu poderia ter entregado a minha vida para Jesus antes, como eu poderia ter evitado isso antes. Isso é o novo nascimento, que somente o Espírito opera em nós. Então nós olhamos para o pecado e rejeitamos, não porque é um conjunto de regras, mas porque não nos satisfaz, porque a gente não compactua mais, porque agora eu tenho um Espírito, que Ele tem algo mais prazeroso para mim, que Ele tem algo que governa a minha vida, que dirige a minha vida. Sim, Ele perdoou os meus pecados, Ele me deu uma nova vida, eu nasci de novo, Ele escreveu meu nome no livro da vida, Ele fez por mim aquilo que homem nenhum fez.
fez, aquilo que ninguém poderia fazer, aquilo que nem eu mesmo poderia fazer, mas Jesus Cristo fez na cruz. Então a minha vida não me pertence mais, a minha vida é dele, eu entreguei a minha vida para ele, ele agora é quem governa os meus dias, ele agora é quem conduz a minha história. Quem encontra o Verbo não recebe uma religião, mas uma nova identidade, se torna filho de Deus. Você não é apenas criatura, você é filho de Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala: você já nasceu de novo? Então você é filho de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? O verdadeiro encontro com Jesus vai redefinir a nossa filiação. Você deixa de ser criatura, agora você é filho de Deus. Olha, não mexe comigo não, porque meu pai é dono do ouro e da prata. Olha, não mexe comigo não, porque com uma voz, com uma ordem, o meu pai trouxe à existência aquilo que não existia. Olha, não mexe comigo não, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Olha, não mexe comigo não, porque eu tenho um pai que é eterno, que é todo poderoso. Aleluia. Segundo resultado, o encontro com Jesus concede novo nascimento espiritual. Mas o penúltimo, o verdadeiro encontro com Jesus, o encontro com Jesus nos faz contemplar a glória de Deus. Veja comigo o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne. Ele é o centro de toda a história. Há uma história antes de Jesus e depois de Jesus. Ele não dividiu apenas aqueles dois presidiários que estavam lá naquela cruz, aqueles dois homens que haviam cometido tantos erros, tantas falhas. Não, ele dividiu o centro da história em antes de Jesus e depois de Jesus. Sim, nós temos o antes da história e nós temos um depois da história. E ele habitou entre nós. A palavra no original aqui é tabernaculou entre nós. Você consegue observar isso? Porque em Gênesis 3 um homem peca. Em Gênesis 3,15 Deus já faz uma promessa de que enviaria aquele que seria ferido no calcanhar, mas esmagaria a cabeça da serpente. Todo o Antigo Testamento foi a preparação para a chegada do Messias. Os profetas messiânicos profetizaram sobre ele. Sim, e tudo se cumpriu quando a virgem concedeu e deu à luz ao menino Jesus. Ele cresceu, foi batizado no Jordão aos 30 anos de idade, cumpriu seu ministério em 3 anos e meio. Sim, foi levado ao alto da cruz, morreu, foi levado ao túmulo, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele está vivo e vivo para todo sempre. Aleluia! Ele tabernaculou e nós não ficamos órfãos. Ele foi, mas ele mandou o Espírito Santo. Aleluia! E assim como Israel, eles buscavam a presença de Deus dentro do tabernáculo. Eles iam se encontrar com a presença de Deus naquele tabernáculo fixo. Agora, nós somos um tabernáculo móvel, porque o Espírito de Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita dentro do meu e do seu coração. Nós nos tornamos habitação desse Deus, do eterno Deus. É a Shekinah, é a manifestação, é estar dentro. Aleluia. Ele participou da nossa natureza para destruir as forças do mal. Ele assumiu a nossa natureza para que pudéssemos assumir a sua. Ele participou da nossa miséria para que pudéssemos participar da sua glória. Ele experimentou as nossas fraquezas para que pudéssemos experimentar e participar da sua vida, a vida
eterna. Aleluia. A glória que antes era inacessível no tabernáculo, agora habita dentro de nós. Aleluia. Terceiro princípio, terceiro resultado, o encontro com Jesus nos faz contemplar a glória de Deus. Mas há um quarto e último resultado nesse texto, está nos versos 16 e 17. O encontro com Jesus nos enche de graça e de verdade. Veja comigo. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei, ela era responsável por mostrar o pecado, por apontar o pecado, mas a lei não poderia salvar, ela estava impossibilitada de salvar o homem, porque homem nenhum conseguiu cumprir a lei em si. Sim, somente o Verbo que se fez carne. A lei mostrava o pecado, mas não podia salvá-lo. Jesus veio com graça para perdoar e a verdade para libertar. Por isso que nós precisamos compreender que essas duas realidades, elas caminham juntas. A graça nos acolhe e a verdade, ela nos transforma. Sim, por isso que o encontro com Jesus nos enche de graça e de verdade. Aleluia. O verdadeiro encontro com Jesus equilibra amor e correção. É uma graça que nos abraça e a verdade que nos confronta. Essa é a realidade. Não é uma graça barata, não é uma graça que nos permite viver da maneira que o homem quer. É uma graça que nos acolhe, mas uma verdade que nos confronta a buscar o arrependimento e nos voltarmos para Ele em fé todos os dias. Por isso, um encontro com Jesus nos enche de graça e de verdade. Agora veja, somente este capítulo, este verso que nós meditamos, João, ele foi inspirado pelo Espírito e ele vai revelar de maneira progressiva o impacto que a obra de Jesus causa em nossas vidas. Porque observa, dos versos 4 a 9, revela a luz. Os versos 12 a 13, concede o novo nascimento. No verso 14, revela a glória. Nos versos 16 e 17, enche de graça e de verdade. Qual é o progresso espiritual? Progresso espiritual é que primeiro o Espírito de Deus abre os nossos olhos espirituais. Segundo, que Ele dá nova identidade. Terceiro, que nós somos transformados pela presença. E quarto, que Ele liberta e restaura. Aleluia. Será que nessa noite, através do nosso testemunho de fé, esses resultados podem ser encontrados em nossas vidas? Sim. Será que nós estamos experimentando a verdadeira luz? Já passamos pelo novo nascimento espiritual? Será que, como crentes cristãos, nós estamos contemplando a glória de Deus? Esse Espírito que habita em nós, e através do encontro, nós estamos cheios de graça? Nós estamos cheios de verdade? Será que esta é uma realidade da minha e da sua vida? Será? Será que nós mudamos apenas o comportamento? Ou será que a nossa essência foi alterada? O nosso caráter foi transformado? Porque estes são os verdadeiros resultados de um encontro com Jesus. Coloque-se de pé. Nós vamos orar. Com seus olhos fechados, só os instrumentos. Enquanto a igreja ora.
Espírito de Deus está passando em revista aos nossos corações. Quando a palavra é ministrada, é como se um holofote fosse sendo apontado para os nossos corações. É como se o tapete fosse removido e aquela sujeira que estava debaixo do tapete, ela fosse sendo revelada. E na medida que a palavra vai sendo ministrada, o Espírito Santo, ele vai agindo em nós, e a palavra de Deus vai nos purificando, a palavra de Deus vai revelando Cristo a nós, a palavra de Deus vai ressignificando valores espirituais, a palavra de Deus vai nos reposicionando diante do Senhor. E nós podemos reconhecer, se por vezes estamos sendo falhos, se algum desses resultados que ainda não está sendo evidenciado em nossa fé, em nossa vida, em nossas ações, em nossas atitudes, se nós estamos tendo esse caráter espiritual de quem teve um verdadeiro encontro com Jesus, e não apenas quem tem um comportamento meramente religioso, uma postura meramente religiosa, uma vida de pode ou não pode, alguém que culto após culto apenas tem se contentado com Dorflex espiritual, com analgésico da fé, com uma injeção de motivação e ânimo, mas alguém que nasceu de novo, que tem vivido uma vida que vale a pena ser vivida. Alguém que olhou para si, que reconheceu a sua natureza, que olhou para a cruz vazia e compreendeu que aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, mas Jesus pagou o preço em nosso lugar. O verdadeiro encontro com Jesus faz tudo novo. Se você não tem experimentado algo completamente novo na sua vida, peça ao Espírito de Deus hoje. Isso não diz respeito a batismo nas águas, isso não diz respeito a quanto tempo de igreja você tem, isso não diz respeito às suas patentes, os seus méritos na fé, não diz respeito a isso, mas diz respeito ao seu coração, a quem você verdadeiramente é, a quem você tem sido quando ninguém está nos vendo, a mente, ao coração. Deseje viver algo completamente novo. Observe que o verdadeiro encontro com Jesus, ele promove em nós uma vida de progressos espirituais. O Espírito de Deus que abriu os nossos olhos, agora Ele nos enche de graça e de verdade. Se você teve os seus olhos espirituais abertos, se você abandonou uma vida das trevas, se você passou pelo novo nascimento, agora seja cheio de graça, seja cheio de verdade. Então peça ao Espírito de Deus, diga: Espírito de Deus, encha o meu coração de graça. Espírito de Deus, me encha de verdade. Deseje nessa noite um renovo espiritual, uma reforma espiritual, uma restauração espiritual. Oh, calabaçore de calabaçore ande calabaçore.